Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar representando e estudando as funções e gráficos. Hoje nós vamos estudar o tópico 12 do nosso livro, Representação Cartesiana. O matemático René Descartes viveu em 1596 e 1650. Conta-se uma lenda a respeito dele. Falam por aí, né, que ele gostava muito de ficar em sua cama pela manhã pensando. Certa vez René notou uma mosca no teto do seu quarto e então começou a imaginar como poderia fazer para descrever a posição daquele inseto. O teto de René era azulejado e tinha um candelabro bem no centro, como mostra a figura que nós estamos vendo aqui na nossa tela. Era mais ou menos assim que ele conseguia ver o inseto da sua cama. René via o teto e a mosca. Então ele descreveu a posição da mosca da seguinte maneira: partindo do candelabro, a mosca poderia ter se movimentado 4 vezes para a direita, em seguida 2 vezes para cima, dando assim a localização do inseto com apenas um par de números. O primeiro número mostrava que a mosca se movimentava na horizontal e o segundo número mostrava que a mosca se movimentava na vertical. Dessa forma, ele observou que ele poderia incluir aí números positivos e negativos. Se o inseto se movimentava para a direita, o número seria positivo. Se o inseto se movimentava para a esquerda, o número já seria negativo. Se o inseto subia, o número seria positivo. E se o inseto descia, o número seria negativo. E isso nos lembra exatamente a representação que nós já vimos na semana passada nas malhas quadriculadas. Lembram? Baseando-se nessas observações, René percebeu que poderia representar qualquer ponto do plano usando uma malha, como ele fez aqui no nosso exemplo que vocês estão vendo agora. A mosca estava localizada nesse ponto, no ponto A, que tem as coordenadas 4,2, 4 para a direita e 2 casinhas para cima. Note que os eixos pretos nos ajudam a localizar os pontos na malha. Essa representação hoje é conhecida como plano cartesiano, em homenagem a René Descartes. Veja agora como nós podemos fazer para representar os pontos 3, menos 2 e o ponto menos 5,1. Note que nesses pontos que eu acabei de citar, eu possuo números positivos e números negativos. Agora nós vamos ver como podemos fazer para representar esses pontos no plano cartesiano. Vamos começar pelo ponto 3, menos 2, tá bom? Vou colocar aqui do lado. 3, só um minuto. Deixa eu apagar, tentar fazer de novo. 3, menos 2, tá bom? Pronto, 3, menos 2. Nós percebemos que o primeiro número do ponto é positivo. Então, nós já sabemos que temos que nos movimentar para a direita, já que a primeira coordenada do ponto vocês já sabem que é na horizontal. Então, a partir do eixo zero, que é o centro, nós vamos nos movimentar 3 vezes para a direita. Depois de você ter se movimentado 3 vezes para a direita, você vai para a segunda coordenada, que é a coordenada vertical. Quando nós olhamos para o nosso ponto, nós vemos que a nossa coordenada vertical é negativa. Então, você não deve subir, você vai descer até o número menos 2. Desci até o menos 2 e marquei o meu ponto, ó. Esse ponto aí que eu acabei de marcar é o encontro da coordenada
horizontal 3, com a coordenada vertical menos 2, ok? Agora, nós vamos marcar o segundo ponto que eu tinha citado, o ponto menos 5,1. E faremos a mesma coisa. A partir do zero, que é o centro, que está circulado aí na nossa tela, nós vamos nos movimentar 5 vezes na horizontal, já que a nossa primeira coordenada sempre diz que o movimento será na horizontal. Vocês já sabem disso, né? Então, nossa primeira coordenada é o número menos 5. Sendo assim, nós vamos nos movimentar 5 vezes na horizontal. Mas para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Por quê? Porque o nosso número, ele é negativo. Se ele fosse positivo, nós iríamos para a direita. Mas como ele não é positivo, nós vamos nos movimentar para a esquerda, ok? A partir do centro, que é o ponto de origem, nós vamos nos movimentar para a esquerda 5 vezes. Parei e agora eu vou para a minha segunda coordenada, que é o número 1, 1 positivo. Como o número 1 é positivo e ele representa a coordenada vertical, nós vamos subir, certo? Vamos subir e marcar o nosso ponto de encontro aqui, ó. Aí onde eu marquei o pontinho. Esse pontinho que eu acabei de marcar aí representa o ponto menos 5,1. É o encontro entre essas duas coordenadas. Então, o que eu acabei de ensinar para vocês? Que o plano cartesiano, ele é composto das coordenadas positivas e negativas. Se a horizontal é positiva, você vai para a direita. Se a horizontal é negativa, você vai para a esquerda. Se a vertical é positiva, você vai para cima. Se a vertical é negativa, você vai descer, ok? Nosso plano agora abrange um espaço total. Ele vai para todos os lados. E esses lados vão indicar as posições positivas e negativas. Agora nós vamos ver os elementos do plano cartesiano, ok? Como eu já falei, e vocês podem continuar vendo na nossa imagem, o nosso plano cartesiano é formado de coordenadas positivas e negativas, tá bom? A nossa coordenada horizontal é a coordenada de x e eu chamo de eixo das abscissas. A partir de agora, eu não vou mais falar coordenada horizontal nem vertical. Eu vou chamar de x ou vou falar de eixo das abscissas. E aí você já deve lembrar que é a coordenada horizontal, tá bom? A coordenada horizontal nós chamamos de y e é o que eu chamo de eixo das ordenadas. Então, vocês podem ver aí que o plano cartesiano é o encontro de forma perpendicular, ou seja, é o encontro de duas retas que formam um ângulo de 90 graus. Que retas são essas? Reta x e reta y. Qual o nome da reta x? Reta das abscissas. Qual o nome que recebe a reta y? Reta das ordenadas. Para a direita, o x é positivo. Para a esquerda, o x é negativo. Para cima, o y é positivo. Para baixo, o y é negativo. Lembrando que em um ponto, o primeiro número sempre vai ficar na horizontal e o segundo número sempre vai ficar na vertical, ok? Vou dar uma apagadinha para vocês visualizarem novamente. Espero que tenham entendido essa parte, pois ela é muito importante. Vamos continuar.
Continuando ainda falando sobre os elementos do plano cartesiano, como eu já falei, ele é composto pelos sentidos positivos e negativos. E ele é dividido em 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante, que é esse aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante. Os sentidos dele são positivo e positivo, tá bom? Então, vamos recapitular. O primeiro quadrante, que é tudo isso aqui, ele é composto por números positivos e positivos, ou seja, a coordenada da abscissa é positiva e a coordenada da ordenada também é positiva. Então, todos os pontos que vão ficar localizados aqui terão todos os seus números positivos. Por exemplo, eu tenho o ponto 2,1. O ponto 2,1 é o encontro da abscissa 2 com a ordenada 1, ó. Fica bem aqui, ó. Percebam que ele está no primeiro quadrante, ou seja, o número 2 é positivo e o número 1 também é positivo. Então, todo par de coordenadas, todo ponto que se localiza no primeiro quadrante, o x vai ser positivo e o y também vai ser positivo. Vamos agora para o segundo quadrante. O segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. É esse espaço aqui, ó. Esse é o segundo quadrante. No segundo quadrante, a primeira coordenada do ponto vai ser negativa e a segunda coordenada do ponto vai ser positiva. Tia, não entendi. Olha só. Vamos marcar aqui o ponto 3,2. Aí, ó, menos 3,2. Olha aqui o que acontece. O x é negativo, mas o y é positivo. Então, toda vez que o x é negativo e o y é positivo, você já sabe que esse ponto está localizado no segundo quadrante, ok? Continuando, vamos ao terceiro quadrante. O terceiro quadrante, todo mundo é negativo, tanto o x quanto o positivo. Tanto o x quanto o y, desculpe. Ele é aqui, ó. Nesse quadrante, que é o terceiro, o x vai ser negativo e o y também. Olha aqui, ó. Esse ponto que eu acabei de traçar. X é menos 3 e o y é menos 1. Viram? Tanto a abscissa quanto a ordenada são números negativos. Então, toda vez que isso acontecer, você já sabe que esse ponto está localizado no terceiro quadrante. Quando os dois são negativos, terceiro quadrante, ok? Vamos para o último quadrante, que é esse aqui. O último quadrante, o x será positivo e o y será negativo. Vamos traçar um ponto aqui, ó. Esse ponto que eu acabei de traçar. O x é 1 positivo e o y é 2 negativos, viu? Bateu com a nossa dica aqui. Então, eu já sei que esse ponto só pode estar localizado no quarto quadrante, ok? Então, vamos recapitular. Primeiro quadrante, todo mundo é positivo, o x e o y. Segundo quadrante, o x é negativo, mas o y é positivo. Terceiro quadrante, todo mundo aí é negativo no terceiro quadrante. Quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo,
ok? Espero que vocês tenham entendido, mas na prática vocês vão entender melhor. Vamos continuar aí a nossa explicação. Agora nós veremos as funções e os pontos. Todo ponto é formado em cima de uma função, ok? Vocês estão vendo aí na tela a função mais 1, ou seja, todo número que está na entrada dessa função é somado ao número 1 e eu obtenho y. E todo número que eu coloco na saída, eu vou fazer a operação inversa para obter o x, ok? Observem a minha tabela aí do ladinho que vocês vão entender melhor. Ó, o meu x era menos 2. Eu somei com mais 1, o meu y foi igual a menos 1, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. O meu x era menos 1. Eu somei com mais 1, deu 0. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, né? Nesse caso, vai dar 0. O meu x era 0. Eu somei mais 1, deu quanto? 1. Entenderam como é a prática disso? Você vai pegar a função e vai aplicar ao número x. Observem aí que eu tenho um x igual a 1. Vou colocar o 1 aqui na minha entrada, ó. 1. 1 mais 1, quanto é que vai dar? 2. A entrada é o x e a saída é o y. Olha quanto deu aqui, ó. 1 e 2, viu? Então, todos os números que eu coloco na entrada, eu aplico a função e consigo o y na saída. Depois que eu faço isso, preenchendo toda a minha tabela, o que eu percebo que esses pares de números que eu coloquei aqui na minha tabela, eles vão representar o quê? Pontos. E esses pontos podem ser marcados lá no plano cartesiano, que a gente já viu como é que se faz. Então, vou recapitular. Toda função pode formar um ponto. Como? O x é a entrada e o y é a saída. Vou colocar o número da entrada, vou aplicar a função para conseguir a saída, certo? Que é o y. Depois de ter feito isso, eu vou conseguir os pontos para serem marcados no plano cartesiano. Agora, nós vamos marcar esses pontos aí, pelo menos alguns, no plano cartesiano, tá legal? Tem o plano aí, agora a gente vai marcar. Vamos marcar o ponto menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Menos 2 é negativo, então já sei que vou para a esquerda. A partir do centro, eu vou para a esquerda. Daí, eu vou marcar o y agora. Menos 1 é negativo, então eu já sei que eu vou descer, certo? Até o menos 1. Tá aqui, ó, o ponto de encontro, ó. Até o menos 1, ó, tá bem aqui, ó. Bem aqui é o meu ponto aí, meu ponto menos 2 e menos 1 aí. Aí onde você tá vendo mais ou menos, tá? Porque tá ruim de eu escrever aqui na tela. Marquei o ponto menos 2 e menos 1. Agora eu vou marcar o ponto menos 1 e 0. Então, na linha do x, eu vou até o menos 1. Mas, tia, o y é 0, então você nem vai sair do lugar. Você vai marcar o ponto em cima da própria linha do x. Por quê? Porque não existe y, já que o y é 0. Próximo ponto, 0. O 0 é aqui o centro. Então, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. E 1. O 1 é positivo, então eu vou subir até o número 1 do y e marcar o ponto, ó. Bem aqui, ó.
Esse é o ponto 0 e 1. Agora eu tenho o ponto 1,2. 1 é positivo, então vou para a direita. E 2 é positivo, então eu vou subir e marcar meu ponto, ó. Viu? Marquei meus pontos aqui na malha. Agora, o que eu posso fazer para encerrar aqui a minha função e o meu gráfico? Eu vou ligar todos esses pontos. Quando eu passo essa reta ligando todos esses pontos, eu acabo de ter feito o gráfico da função. Qual era a função? Mais 1. Lembra que nós vimos na tabela na página anterior? Completei minha tabela, peguei os pontos que eu formei nessa tabela, joguei aqui no gráfico. Depois de ter jogado no gráfico, eu liguei todos esses pontos. Quando eu passo essa reta ligando todos esses pontos, eu acabei de fazer o gráfico da minha função, que indica como eles estão ou não alinhados dentro do meu plano cartesiano, ok? E por último, nós vamos ver o ponto simétrico, que é bem facinho. A simetria nos indica uma figura em que um lado representa exatamente o outro lado, ou seja, os lados são iguais. Quando eu digo que o ponto é simétrico, é como se ele estivesse refletindo no espelho, é como se ele estivesse olhando no espelho e se vendo do outro lado. Então, quando eu peço um ponto simétrico, eu estou pedindo a reflexão desse ponto, tá bom? Agora, essa reflexão pode ser em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y, ok? Então, vamos fazer aqui a reflexão desse ponto em relação aos dois eixos, tá bom? Vamos começar a reflexão em relação ao eixo X, que é esse aqui. Se o ponto A está aqui, ó, nessa posição, o ponto A reflexivo estará aqui nesta posição aqui, ó, que eu acabei de marcar. Por quê? Por quê? Porque aqui em cima, ó, você vê que ele se movimentou 4 para a direita e 2 para cima. Aqui embaixo, eu também me movimentei 4 para a direita, só que como é um reflexo, eu vou me movimentar 2 para baixo. Mas, tia, não poderia ter sido aqui? Poderia. Mas se tivesse sido aqui, ele não estaria representando uma simetria sobre o eixo do X, tá? Por isso que eu marquei esse ponto aqui desse lado, porque eu disse que a reflexão seria sobre o eixo do X. E como a reflexão é sobre o eixo do X, o X precisa estar dividindo esses dois pontos ao meio, ó. Como vocês podem ver agora. Agora, se eu peço uma reflexão do ponto A em relação ao eixo Y, quem é que vai dividir o ponto ao meio? É essa reta aqui, ó. Essa reta aqui vai dividir os dois pontos ao meio, tá? Se eu tô pedindo uma reflexão em relação ao eixo Y. Então, se aqui eu me movimentei 4 vezes, para esse lado eu também me movimento 4 vezes. Se aqui eu subi 2, para esse lado eu também vou subir 2, ó. E marco a reflexão do ponto A. Tá aí a reflexão do ponto A em relação ao eixo Y. Por que em relação ao eixo Y ficou lá para o outro lado? Porque o eixo Y precisa estar dividindo, ó, esses dois pontos ao meio, ok? Isso é o ponto simétrico, é a reflexão de um ponto, seja ela em relação ao eixo Y ou seja ela em relação ao eixo X.
Vamos recapitular mais uma vez? Então, se eu quero refletir em relação ao eixo X, esse ponto vem aqui para baixo, ó, com a mesma largura e a mesma altura, tá? Agora, se eu quero refletir em relação ao eixo Y, esse ponto vem para cá, ó, com a mesma largura e a mesma altura. Só que a diferença é que quem está dividindo agora os dois pontos ao meio é o eixo Y. Espero que vocês tenham entendido, mas se tiver ficado alguma dúvida, não tenha medo de me perguntar, de tirar as dúvidas, porque eu sei que sempre vão ficar dúvidas, né? Agora, vocês irão fazer a atividade no livro didático, página 154 a 156. E não esqueça de enviar hoje ainda no Eclasse. Tchau, tchau.